Pois a outra turma... E aí a faculdade vai mudar de Ô, aplicativo. Vai ficar o meu trem aqui tá falando em inglês. Esse trem fala inglês mesmo? em inglês? Eu estou falando inglês? Saiu foi uma voz em inglês aqui. Não, deve ser algum comando que você acionou aí. Mas é assim, no Zoom também, vocês apanharam no início e tal, mas depois logo acostumaram, né? É tranquilo, vai dar certo. É melhor, porque aqui não precisa 2, 3 links. A gente pode falar à vontade, até o conteúdo cessar, entendeu? No Zoom, não. No Zoom, deu meia hora e acaba. Aí, não tem condição, gente. Interrompe até o raciocínio. Aí, quando volta, volta só o professor. Os alunos todos abandonam a chamada porque ninguém acessa, né? Esse aplicativo é melhor, tá? Se você estiver acessando pelo computador, não precisa baixar nada. Pelo celular, precisa. Ou então, você pode, acho que pode acionar... Né, Letícia? Pode acessar online mesmo, né? O meu não precisou baixar, não, professor. Só Eu clicou no só, link e já foi? só O cliquei, meu também não só precisou cliquei no baixar, link. não. Só cliquei no Já, link acho que e já foi. tinha no celular mesmo o aplicativo, já veio no celular, não sei. Não, eu acho que pode acessar pelo próprio navegador. Eu acho que sim. Não precisa. Muito bom, ótimo. Agora, no celular, no outro celular que eu uso para fazer reunião da loja, precisou baixar. É, né? Uhum. É leve, esse aplicativo é leve. Olha, eu digitalizei esse livro, tá? É de Arthur Trigueiros, um grande esquematizador, né? E professor de ética. Ele vem com resumos muito bons, questões comentadas, dicas de última hora, questões da UAB, dicas de última hora. Olha só que legal. O resumo dele, ó. Tem um resumo, tá? E eu divulguei tanto no grupo e tá lá na plataforma. Leiam esse livro. Leiam. Tem que ler, pessoal. Para entender o código de ética e disciplina, vocês devem entender. Hoje nós vamos estudar. Nós já estudamos o que é advocacia, os princípios da advocacia, as atividades de um advogado, né, privativas de um advogado, a advocacia pública e também pro bono. Nós vimos pro bono. Vimos também assessoria jurídica, vimos também consultoria jurídica, né? E sobre pro bono, para quem quiser responder. Eu não corrigi a prova ainda, estava apertado aqui com o primeiro ano, tá? Que são mais pessoas, e eu priorizei, né? Vou primeiro e agora vocês, tá bom? Vocês são mais maduros, já conhecem, né? O ritmo, vão compreender. Mas a nota vai sair depois do feriado aí, a nota segunda-feira ou quarta-feira, a nota já está lá. Mas continuando, pro bono. O que é advocacia pro bono? Hein, gente? O que é? É quando o advogado ele exerce a função de advogado, vai defender uma pessoa sem que ela precise pagar os honorários, é uma ação voluntária, Certo, solidarizando com o muito próximo. bem, muito bem. Mas pode fazer, com toda ação que ele pegar, ele pode fazer pro bono? Como é que é? É indiscriminado? Pode fazer Não, a qualquer momento ele pode fazer? não, porque senão ele vai estar ferindo com alguns princípios e também por conta de que tem que ter a ética com o outro, com o colega que é profissional e por causa do próprio sustento também. Certo. A advocacia pro bono, ela tem que ser eventual ou habitual? É eventual Eventual. O que significa pro bono? A palavra pro bono. pro bem, eu acho. Isso Pro bem. mesmo. Advocacia para o bem. Advocacia para o bem. Isso mesmo. Isso mesmo. A advocacia pro bono, uma causa pro bono que você fizer, você não pode utilizar essa causa para captar clientela, fazer nenhuma espécie de marketing, certo? Nenhuma espécie de marketing. Agora, uma questão sobre publicidade. Publicidade.
é correto o advogado ir constantemente em determinado programa de televisão? Isso é certo? Depende. Por exemplo, se ele for fazer uma entrevista ou se ele for fazer uma palestra, ele pode, mas ele não pode fazer a mercantilização do trabalho dele. Eu entendi assim, ele pode explicar alguns assuntos, ele só não pode estar se promovendo para o trabalho dele na televisão. Isso mesmo. E também toda semana o mesmo advogado está num programa, aí já é captação de clientela, né? Ele não pode habitualmente aparecer ali, né? Tem um quadro só para ele, como advogado. Não. Pode ser um apresentador, mas não exercer advocacia ali, se apresentar como advogado. Como já existe, né? Enfim. Outra coisa. Quem pode ser beneficiário do Pro Bono? Só a Karen está falando, eu quero a Rebeca, a Letícia e a Thaís. Quem são os beneficiários do Pro Bono? Quem que pode se beneficiar? Eu posso me beneficiar? Eu, atual? Posso, sim ou não? Não, porque o senhor tem recurso financeiro. Não muito, né? Isso mesmo. ONGs podem se beneficiar pro bono, né? ONGs, em organizações sem fins lucrativos, né? Não governamentais, pessoas naturais, ou seja, que não podem custear, né, os honorários de um advogado e tal. Vamos lá. Habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus ou só o advogado? Qualquer pessoa pode ir a um tribunal ou instância impetrar um habeas corpus. É facultativa a presença do advogado. Certo, muito bem. Sobre as atividades privativas de advocacia. E aí uma das atividades privativas de advocacia faculta, né? Regra geral, claro, advogado. Mas se você tiver no 10º período e quiser impetrar um habeas corpus, você pode. Pode sim, tá? Bem, os remédios constitucionais que vocês estão estudando, né, ou já estudaram, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, dentre esses, somente o habeas corpus pode ser facultado, né? Regra geral, evidentemente, a presença de advogado. Agora, CLT, né, vamos dizer assim, de alguma causa trabalhista, é necessário o advogado? Na Justiça do Trabalho, por exemplo, é necessário? Eu acho que não. Não é necessário, segundo o 791 da CLT, né, isso mesmo. A impetração, por exemplo, claro, tem exceções, né? Tem exceções com relação à impetração do mandado de segurança, ajuizamento de ação rescisória, isso precisa ação cautelar, isso precisa de um advogado. Agora, pode ser por jus postulandi, né? A CLT, artigo 791, garante isso. Você pode sim conversar com o juiz, não tem problema algum, né? Ele não vai lhe morder, pelo contrário, vai lhe ouvir atentamente. O juiz do trabalho, eu acho que é a justiça mais sensíveis que tem, né? E o que mais? Vamos ver aqui. Atividades privativas de advocacia. Tá. E os juizados especiais? Hein? Os juizados especiais. É necessário a postulação? O advogado tem que intervir ou não? Em que casos pode ou não pode a presença do advogado? Tem, em primeira instância, até 20 salários mínimos, não é necessária a presença do advogado, mas em segunda instância já é obrigatório. Aí nos juizados, isso é o juizado estadual, parece uma coisa assim. Aí os federais, até 60 salários mínimos, é facultado também a presença do advogado, mas é obrigatório em segunda instância. E nos juizados criminais, é obrigatório a presença do advogado. Muito bem, isso mesmo. Regra, sempre vocês vão ouvir isso, a regra sempre a presença do advogado, mas tem esses dois casos, né? Por exemplo, algum caso de injúria ou de difamação,
e o advogado colocou lá 15 mil. É um exemplo. Ou 10 mil, ou um salário mínimo, a indenização. Vamos colocar assim, né? E você pode, sim. Pode ir sem advogado, tá? Colocou lá 2 mil reais. Ótimo, então não preciso de advogado. Não vou apenas consultar um colega, né? Ele já tem um AB, ele vai me dar uma consultoria, mas não vai cobrar nada por isso, ele vai pela amizade e tal, isso não tem problema algum. E eu posso ir, ele não assina, e eu posso ir com advogado, sem advogado, né? Bem, atividades privativas de advocacia, não havendo exceções. Quais são? Não há exceções. Quais são? Assessoria, consultoria e direção jurídica. São atividades privativas de advocacia, não havendo exceções, certo? Agora, tem um detalhe, né? Que aí, através de uma lei, né, que garante, vamos dizer assim, não necessariamente precisa ali de um advogado de um setor jurídico, que são empresas de pequeno porte, microempresas, né? Microempresas, tá certo? Então, em contratos ou em empresas de pequeno porte, não é necessário ali a presença de um advogado, tá? Ok? Entenderam? Uma pergunta agora. Por exemplo, a Rebeca, ela deseja fazer outra atividade que não seja advocacia. Segundo o código, segundo o estatuto da advocacia da OAB, né? Lei 8.906, de 94, qual atividade pode ser vinculada ao trabalho do advogado? Eu vou responder de novo. Responda. É professor universitário. Professor universitário. A única atividade garantida pelo código, pelo estatuto, é professor universitário. Vocês podem ouvir falar de outros professores ou de colegas até mesmo de advogados que, não, eu sou, sei lá, fisioterapeuta e advogado. Eu sou, sei lá, contador e advogado, né? Faz bico, né, de advogado, não é que ele é advogado constantemente, né? Não é que ele é advogado. Você percebe aí alguns professores da faculdade, todos são advogados, a maioria são advogados, melhor dizendo, né? E lecionam, né? Eu não desconheço alguém que não seja professor e tenha outra atividade, né? Você pode. Não, eu sou maquiadora, não tem problema. Não tem problema. Eu trabalho ali eu tenho uma loja, não tem problema. Agora você pode fazer bicos ali de advogado, tá? Não é que você vai fazer constante ser advogado ali e ter um nome, que você vai conciliar, né, duas atividades. Tá bom? Mas, segundo, e eu estou aqui para apresentar o que está na lei, tá? E na OAB, caso vocês se interessem também em fazer o exame da ordem, tá? Na OAB cai de acordo com o estatuto, com a lei. Então, não adianta eu ficar falando aqui, no dia a dia, não. Ele vai querer saber o que está na lei. O que está na lei é isso. Professor universitário. Ponto. Tá? Evidentemente, na vida real, as pessoas, advogados, estão batendo o cotovelo um no outro, né, gente? Tem muito advogado, então tem que se virar, né? Um profissional autônomo. Por falar em autônomo, quais são os princípios da advocacia? Quais são os princípios da advocacia? Função social, independência, inviolabilidade, parece que é indisponibilidade. Indispensabilidade. Isso, muito bem. Indispensabilidade, inviolabilidade, função social e independência. Independência, né? Os princípios da advocacia são esses, né? E isso está no artigo 133 da Constituição, vocês podem olhar, e também no artigo 2º, parágrafo 1º do Estatuto, Lei 8.906. É imprescindível a leitura do manual, dá para ler, a disciplina só tem 36 horas, só tenho 2 aulas por semana, dá para ler sim, pessoal. Leio uma leitura
agradável, uma leitura ótima, que é esse manual aqui, esse manual, tanto no grupo do WhatsApp, né, estou repetindo aqui, a Rebeca entrou agora, tanto no grupo do WhatsApp, quanto na plataforma, tem esse manual também. Além das leis, ou seja, da resolução número 2 de 2015, e o Estatuto 8.906 de 94, e a lei 13.363 de 2016, que é a lei que garante os direitos, né, que positiva os direitos das advogadas, lactante, né, lactante, gestante, tá certo? Que se equiparam, inclusive, com a portaria de pessoas com deficiência, no sentido de, não que a gestante seja uma pessoa com deficiência, mas, por exemplo, uma vaga ali de deficiente, e ela estando grávida, ela pode sim ocupar aquela vaga, não tem problema nenhum, tá certo? Desde que esteja grávida, né? Claro. E somente quando estiver grávida, não pode, eu sou mulher, eu tenho que ocupar essa vaga de deficiente. Não, somente no período que ela estiver ali, nesse período, né, de gestacional, tá certo? O que mais? Acho que tá bom essa revisão, esse bate-bola aqui com vocês. Próxima semana eu vou ter outra sabatina. Vamos saber quem tá afiado aqui para, tá bom? Então, eu não anotei aqui a participação de vocês, eu vou dar os créditos, né, por vocês estarem presentes aqui na aula e também terem participado, tá bom? E esse livro é muito bom, pessoal, porque vem questões da OAB, questões comentadas de ética. São 8 questões da OAB. Eu insisto nisso, professor, só que a gente passe na OAB. Não, também, né, claro, mas não é obrigatório. Mas ética é para a vida toda, pessoal. Não é só para... Eu costumo dizer que não é só um blazer que você coloca e sai para a audiência e você é a pessoa ética. Não. Ética é em casa, ética é na rua, ética é em todo lugar. Claro, somos falhos, mas devemos sempre pensar um pouco, né, certo? Sobre nossas ações, tá bom? Não só para a OAB, é claro. Agora, se vocês pegarem aí o livro, esse livro não precisa imprimir, lá tá na Amazon também, você pode adquirir. Eu vou sortear um desse no final do semestre, tá? Não sei se o sorteio é uma forma justa de ganhar, porque de repente uma pessoa que não participou de nenhuma aula ao vivo, ela ganha. Eu acho que é injustiça, né? Eu acho que não é tão justo. Mas vamos ver quais serão os critérios. Você abrir na página 83, 84, vocês verão os direitos das advogadas. Só tem esses? Não, tem os direitos dos advogados que servem para os 2, claro, né? Mas agora, hoje, vamos ver especificamente, somente os direitos das advogadas. Aí, na próxima aula, nós vamos observar o direito amplo, né? É uma aula curta, tendo em vista que vocês, acho que tem prova, né? Hoje, né? Hoje eu vi algum professor colocando no grupo. Tem prova hoje, não? Já tiveram? Tem prova. Tem, né? Então, aqui a aula tem somente 10 slides, rápida e bem objetiva, né? Com o intuito... Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, só um instante. E eu vou também divulgar o site da OAB, onde é que tem cartilhas, tem a questão dos honorários, todo mundo pergunta quanto é que vai ganhar e tal, quanto é que o advogado ganha, isso varia de uma causa para, enfim, depende, né? Via de regras, 30%, né, o estatuto fala, né, da causa, mas tem que ver o acordo em que você vai fazer com o cliente. Tem acordos que chega a metade, né? Ou se ganhar, por exemplo, se ganhar, aí sim você paga o advogado. Se não ganhar, você não precisa arcar ali com os honorários dele, entendeu? Tem esse acordo, esse tipo de acordo também. Isso varia muito. É diálogo e, claro, contrato. Nunca de boca, não, tá certo, acordo, apertou na mão aqui, não. Justiça trabalha com documentos, trabalha com assinatura, trabalha com contrato. Nada de aperto de mão. Bem, vamos então à lei. Essa lei, de certo modo, é recente, né? A lei 13.363 de 2016, que vai falar sobre os direitos das advogadas, tá? Então,
Vamos lá. Primeiro, né, primeiro aspecto a destacar é o assédio também é violência, tá? Assédio também é violência, e aí independe, né, se for assédio psicológico, moral, sexual, é assédio, é crime, tá? Lembrando que se, aí eu falando do homem, né, ele, determinada pessoa, caso o bacharel em direito, o homem, for denunciado no período do curso, ou até mesmo, enfim, não recebe por violência contra a mulher, ele não recebe, ele é impedido de receber ali a carteira da ordem, fazer o juramento e tudo, né? Então, violência contra a mulher é, sim, aspecto ali, um obstáculo para você receber a sua carteira, né? Então, toda advogada tem o direito de exercer a advocacia sem sofrer qualquer tipo de assédio, ou por qualquer autoridade, funcionário e órgãos públicos, chefes, colegas, clientes. 2. A discriminação, preconceito de gênero. Né? E gênero, realmente, muitas vezes, subestima a mulher, né? Tendem a depreciar o trabalho da mulher. Tem alguém querendo entrar aqui? Sim. Alice. Depreciam a mulher, certo? Vocês estão enxergando os slides em tela cheia? Sim ou não? Tô. Certo. Tá em tela cheia, né? Pode responder, pessoal. Alguém tá aí, gente? Responde. Tá a tela cheia. Oi, tá em tela cheia sim, professor. Tá Ótimo, dando pra ver. obrigado. Então, não pode ser admitido nunca, né, discriminação, preconceito. De repente, uma advogada, você está no escritório e subestima a sua peça, zomba da sua peça, você fez ali um estudo detalhado, você, né, argumentou e fundamentou a sua peça, o seu caso, e subestimam, né, ou até mesmo pedem para outra pessoa revisar, sendo que essa outra pessoa não sofreu nenhuma revisão quando foi a vez dela, né, e essa outra pessoa é homem, entende? E aí é discriminação e preconceito de gênero. Porque você é mulher, que você está sendo descartada, discriminada, entendeu? Então, violência de gênero não é admissível, não é admissível, em nenhum contexto. Toda advogada tem o direito de não sofrer qualquer tipo de violência de gênero no exercício de sua profissão. Então, se vai advogar, então tem que ser direitos, não é que direitos iguais, pelo contrário, né? Uma gestante, por exemplo, tem que ter prioridade, sim, né? Tá com cólica, tá com dor, tá com enjoo, e aí ela vai ser a última da fila, por exemplo, na audiência? Não, tem que ser a primeira. Se todos ali, ainda mais se todos forem homens, né? Então, tem que ser, independentemente se tiver mulheres ali, mas não estão grávidas, então ela tem que ter prioridade, sim. Né? Tá amamentando, por exemplo? Não, tem que ter prioridade. Com certeza, tá? 4, direito de ser e vestir o que quiser. Momento. Também não vai de top, de short curto, né, para audiência. Mas ela vestiu ali um blazer, uma roupa ali, ela não pode ser discriminada porque não está de salto alto. Tá entendendo? A não ser que seja audiências em sustentações em tribunais, e aí precisa de toga, né? Precisa de uma roupa adequada para o ambiente ali por exemplo, de apresentação, tá? Em tribunais, né? Ela não pode ser impedida de entrar em tribunal, por exemplo, ela está sem gravata, ou está sem blazer, tá entendendo? Não, em tribunais, fóruns, delegacias, presídios, repartições públicas, tá entendendo? Então, não pode ser impedida de ser, de entrar nesses órgãos, porque não está vestido a roupa que o agente, que aquele servidor quer, deseja que ela vista. Não. Todo advogado tem o direito de vestir livremente, sem sofrer qualquer restrição ao exercício da advocacia, em razão dessa escolha. Pode entrar na delegacia, sim. Ah, foi às pressas ali, vestiu uma roupa ali do dia a dia mesmo, de ficar em casa e
foi para ouvir, enfim, algum irmão, algum parente ali, e foi prestar auxílio. Pode? Pode, não tem por que ser impedida de entrar, né? Problema algum, né? Ah, mas você está de moletom, o que importa é a carteira da OAB. Então, aqui, ó, eu sou advogada, então não preciso eu ficar, né, com essa cileuma de vestimenta, né? A não ser que o estabelecimento, no caso, o STF, você não vai ali, tem que ir de toga, né? Você tem que ir com a vestimenta apropriada, tá? Para fazer a sua defesa, enfim. A competência para disciplinar regras de vestimenta em espaço forense é da Ordem dos Advogados do Brasil, exceto em audiências e sustentações, quando a lei exige vestes talares, né? O que são vestes talares? São vestes apropriadas, as togas, né, que fala, tá bom? No caso, em audiências e sustentações, é necessário, tá? Tá bom? Agora, em outro, para atender ali um cliente na delegacia, você não precisa ir também de toga, né? Precisa. Tá? Pode ir simples. Tá? Direito à igualdade de remuneração. Você está em determinada sociedade e você ganha menos, você trabalha mais do que os outros e as pessoas não te reconhecem como reconhecem outras pessoas que não trabalham quase nada. Então, todo advogado tem direito à igualdade de remuneração. Então, proteste. Se você está ali, veja bem essa situação. 2 estagiários. Estagiário, entende estagiário aqui também como advogado, um jovem advogado. Tem 1 ano de advocacia. Tem um homem e uma jovem, os 2 são jovens, homem e mulher. E aí você ganha menos que o estagiário do sexo masculino. Como é que pode isso? Se nós 2 temos conhecimento, estamos igualados em conhecimento. Você não tem mestrado, você não tem nada disso, e por que você ganha mais do que eu? Nem se eu, a não ser que tenha um regulamento ali, que você tem especialização, aí tudo bem, ganha mais do que eu, porque tem especialização. Mas se você não tem especialização nem nada disso, por que você vai ganhar mais do que eu? Só pelo simples fato de eu ser mulher? Não, não pode. Tá? Então, muito cuidado com isso, proteste, defenda, né, e exija os seus direitos. A igualdade de se pretende ser efetivada e ver efetivada entre homens e mulheres. Não é formal, mas material, está na lei. É material. Está na lei. Certo? Não é uma interpretação. Está na lei. É positiva. Vocês já estudaram, né? Direito material. É isso? Ou não? Direito positivo. Ou formal. Estudaram sim ou não? Estudaram sim ou não? Estou sozinho aqui. Vamos lá. Qual a diferença entre direito material e direito formal? Qual a diferença entre direito material e direito formal? Você pode dar um exemplo. Direito o quê? Direito material e direito formal, é? Isso. Qual a diferença? Ou, se não tem diferença, se completam. Opa, Rebeca. Direito material está expresso em lei. Tudo bem. Direito formal, eu não peguei, sumiu aqui o chat, vou abrir aqui. Direito formal, o que está escrito. Isso mesmo, direito material. Perfeito. Isso mesmo. No caso, a lei 13.363 garante os direitos das mulheres, né? Das advogadas. Direito material. Direito formal é o quê? É tipo a aplicação da lei, é o fim que a lei dirige. Isso, é a forma, ou seja, é o como fazer esse procedimento. Código de processo penal, Código de processo civil. Então, vai falar, expressar o como fazer.
qual o procedimento seguir, né? Partindo da matéria, vai para a forma, certo? Ou seja, como fazer. Por isso que existem jurisprudências, né? Porque aí é interpretação. Cada juiz, cada cabeça é uma sentença, né? Tem esse ditado. Mas o STF, por exemplo, tem sempre jurisprudência, os tribunais, jurisprudência. Como fazer? Está na lei? Está. Direito formal é a maneira como chegar ao resultado que a lei expressa. Perfeitamente. Cada caso, né, tem que ver o contexto, tem que analisar o contexto. Por que geramos essa discussão? Devido, isso mesmo, em que a lei ordena, né? Porque o direito das mulheres, essa igualdade, essa equidade, não é meramente um direito formal, ou seja, uma simples interpretação. Não, mas está na lei, tem que ser cumprida. O direito brasileiro é positivo, né? Por mais que exista jurisprudência, não é como o direito norte-americano. O direito norte-americano, ele é jurisprudencial, certo? É preciso garantir que as diferenças não legitimem desigualdade, mas ensejem políticas e políticas públicas para garantir a igualdade efetiva no gozo dos direitos e no exercício da advocacia, né? As diferenças entre homens e mulheres não significa dizer que, não, porque existe essas diferenças, vai existir também as diferenças no trato. Não. No procedimento. Não. Se está na... Vamos cessar anular essas diferenças com o intuito de agredir o salário da mulher, né? Agredir a vestimenta da mulher. Tudo isso são formas, às vezes sutis, sim, de violência, né? Bem, agora as prerrogativas da advogada na maternidade. Está no artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá bom? Lei 8.906, de 94. Isenção total ou parcial da anuidade. Olha só, anuidade. Você estando grávida, você não precisa pagar a anuidade. Vocês sabem que a anuidade vamos dizer assim, é uma garantia ali da caixa de assistência dos advogados, né? Ou seja, você paga ali uma anuidade para ter certas, tanto prerrogativas, também como auxílios, né? Auxílios. Às vezes aqui no sul do estado não se tenha tanto, né? Mas se você chegar, por exemplo, em Teresina, vai comprar um terno, ou até mesmo algumas clínicas aqui em Corrente tem também convênios com a OAB, desconto, né? Lá também, em algumas lojas em Teresina, com relação ao desconto de terno também. E é uma caixa de assistência, onde você vai garantir ali vamos dizer assim, não vou dizer regalias, né? Mas é essa palavra mesmo, é a assistência, né, da sua seccional, tá? Então, você estando grávida, você não precisa, desde que comunique. Você tem que comunicar à seccional, né, que você atua, né, que você está ali inscrito, ou inscrita, melhor dizendo, inscrita, né? Qual a diferença entre subseção e seccional? Alguém pode falar? Ou não tem diferença? Qual a diferença entre subseção e seccional? Pode escrever no chat, eu estou aqui olhando o chat. Você pode escrever ou falar. Prefiro que fale. Qual a diferença? Alguém sabe? Subseção. Hein, pessoal? Nós pertencemos aqui seccional. Hein?
Seccional é mais amplo, né? Diz respeito ao Estado. Diz respeito ao Estado. Já a subseção corrente, subseção Bom Jesus, subseção São Raimundo Nonato, entendeu? Então, a subseção é que está, de certo modo, ele subordinada a uma seccional, né? Vamos colocar dessa forma. E só pode criar uma... Cristalândia tem OAB? Não. Porque é necessário mais de ali 100 advogados para ter uma subseção ali, né? Vamos estudar isso quando nós chegarmos em conselho, né? Na estrutura da OAB, né? Na estrutura da OAB, tá certo? Ok? Então, anuidade, você não precisa arcar com a anuidade, mas é necessário que você o quê? Avise, né? Comunique com um documento que comprove que você esteja grávida, ou até mesmo de licença, né? Você pode total ou parcial, tá? É dever do advogado, da advogada público, né? A independência técnica, exercendo suas atividades. Olha, se é para o homem, por que não vai ser para a mulher? De acordo com as suas convicções profissionais, né? Então, um colega diz para você, mulher, advogada, que enfim, que se considera mulher também, né, que está errada essa forma como você está conduzindo a sua peça, o seu trabalho, a sua arguição, que está errada. Por que ele vai dizer? Você tem autonomia para decidir. É diferente de ele, né, vocês conversarem e você pedir auxílio, não. É diferente, ele chegar a ordenar e dizer que está errado, certo? Então, isso é uma espécie também de violência, né, contra a sua independência, contra os princípios da advocacia. Então, ficam dispensados do exame da ordem os advogados públicos, né, e aprovados em concurso público, enfim, tá? Certo? Agora, primeiro, parto ou adoção? Parto ou adoção? Na Lei 13.363, que alterou o estatuto, vocês podem ver lá, que tem o artigo 7º-A, e também trouxe avanços importantes assegurando direitos às advogadas gestantes, lactantes e no período pós-parto ou adoção, visando justamente garantir às mulheres condições que lhes permitam, então é necessário ressaltar aqui também a adoção, não é só a gestação, né? Que lhes permitam conciliar a maternidade com o exercício da advocacia, dando efetividade à equidade de gênero. E também é importante para o homem também essa licença, né? O homem também tem direito a essa licença, né? De 8 dias, salvo engano, tá? Claro, não dá para se equiparar ali com o parto, né? Com todos os cuidados que tem que ter. Não passar pelo raio-x, por exemplo, é uma das prerrogativas da advogada. Toda advogada gestante, e aí, claro, eu trago sempre o artigo e o inciso, tá bom? Então, toda advogada gestante tem o direito de ter sua entrada permitida, né, advogada gestante, em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x, né? Então, ela pode ter livre acesso ali, não precisa fazer aquela revista, tá? Toda advogada gestante, atenção, viu? Gestante, tá certo? Vaga especial de estacionamento. Toda advogada gestante. Então eu sou mulher, eu não vou passar pelo raio-x ou por detector de metais. Tá gestante? Estou. Ok. Não está? Tem que passar. Entendeu? Tem direito à vaga especial de estacionamento gratuito e nos fóruns dos tribunais. Isso aí é amparado pela Lei 13.146, através de uma portaria. E aí, claro, essa lei é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Através desta lei, amparado por uma portaria, a advogada gestante pode sim ocupar espaços reservados por exemplo, a pessoa com deficiência.
Suspensão de prazos processuais a partir do parto ou adoção. Pode ser suspendido ali o prazo, por 30 dias, né? Prazos processuais por 30 dias, contratados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar, que comprove a realização do parto ou de um judicial que tenha concedido a adoção. Então, o mesmo direito de suspensão assiste o pai pelo prazo de 8 dias, como nós já havíamos dito anteriormente, né, o prazo de 8 dias, né, ele vai curtir o filho, né, enfim, vai apoiar ali a esposa e tal, né, ou parceiro também, né. Preferência em sustentações orais e audiências. A grávida, a gestante, lactante ou adotante tem sim preferência, né, ou que deu à luz tem preferência na ordem das sustentações. Eu tenho uma dúvida. Diga. Vamos supor que seja um casal homossexual. Então, o homem advogado, ele tem que passar o mesmo período de uma mulher, ou tem que ser só esses 8 dias com o adotante? Não, só os 8 dias, né? Só os 8 Ah, dias, certo? entendi. Agora, por exemplo, 2 mulheres e aí fizeram inseminação artificial, né? Fizeram inseminação artificial e normal, né? É uma gravidez como qualquer outra. Então, vai ter que passar, enfim, entendeu? Então, se chama isso também de licença gala, né? De a pessoa ter ali um período tanto de casamento, mas aqui no caso no sentido de, claro, aí tem que ver cada caso, né? Por exemplo, se for um recém-nascido, né? Vai precisar de cuidados, vai precisar de atenção, né? Tem que ter uma pessoa ali cuidando dele, né? Entende? Compreendeu? Mas aqui vale para mulheres, né? No sentido de se valer ali do gênero feminino, tá? Compreendeu? Compreendi. Então, toda advogada gestante, lactante, adotante, então a lei não apresenta essa, vamos dizer assim, essa brecha, né? Ah, os transgêneros, pode ser até uma falha da lei. Veja, olha só, muito, muito interessante a sua colocação, que pode ser até uma crítica à própria lei, né? Que poderia, sim, abrir aqui um artigo ou um inciso falando sobre essa questão, né, dos transgêneros, né, enfim, casais homoafetivos, poderia abrir, mas a lei especificamente fala do direito das advogadas, né, mulheres, tá? Toda advogada gestante, lactante, adotante, ou que deu à luz tem preferência na ordem das sustentações, durante o período de amamentação também, até 120 dias. Então, tem preferência. Você não precisa pegar senha, nada disso. Certo? Direito à creche. Toda advogada gestante, lactante, adotante, ou que deu à luz, tem direito à creche, quando disponível, ou a local adequado para as necessidades do bebê, pelo prazo de 120 dias. Está no artigo 7º. A lei é só uma página, pessoal. Se você buscar essa lei na internet, é só uma página. Então, e aí, Kaira, é muito importante essa sua... Eu estou pensando aqui, realmente, a lei não apresenta isso. Eu cheguei a refletir sobre isso à tarde, né? Mas a lei não apresenta. Como a Lei Maria da Penha, por exemplo, que a pessoa, ela pode se sentir mulher também, né? E aí tem entendimento já que garantem a transgêneros, né? Garantem a transexuais, pessoas que se sentem mulheres. A lei também, a Lei Maria da Penha, ampara essas pessoas, entende? É diferente. Aqui não apresenta essa brecha, né? Essa interpretação, né? Advogadas gestantes, aí no caso, você vê que apresenta sempre essa gestação, a amamentação, a adotante também, é claro, né? Por exemplo, a advogada
duas mulheres adotaram a criança, vai ter também os mesmos, vamos dizer assim, direitos, né, das outras, não tem porquê, só porque ela é parceira de outra, é casada com outra mulher, não tem problema, tem sempre o direito, né, garantido. Tá certo? Então, advogadas gestantes, aqui é o quadro resumo, que o Trigueiros aponta, você vai perceber que sempre ele vai trazer, eu faço questão de copiar, digitar tudo aqui, colocar sempre o quadro resumo ao final dos slides, que é, de fato, para condensar o que nós aprendemos, né, e eu quero destacar essa observação que ele coloca, os direitos acima produzidos produzirão efeitos apenas durante o estado gravídico, né? Ou seja, o estado de gravidez. Então, depois que passar o estado de gravidez, não, no caso, raio-x, como nós já falamos, né, questão de reserva de vaga de garagem, preferência na ordem de sustentação, é só quando estiver grávido. Lactantes, novamente, produzirão efeitos apenas durante o período de lactação. Né, preferência na ordem de sustentação, a questão da creche, somente nesse período, né, só, né, sempre gestante, lactante, adotante, da mesma forma. E aí, de certo modo, responde a sua pergunta no sentido de adotante, né, não diz aqui, está grávida, está amamentando, né, então, adotou, independe por exemplo, a Vitória adotou um menino, né, vocês acompanham a novela das 9, pois é, adotou um garoto, né, adotou um garoto, ela tem os mesmos direitos, né, de uma mulher que, né, a questão de sustentação e tudo mais, tá? Acesso à creche, preferência na hora de sustentação, a serem realizadas a cada dia mediante comprovação de sua condição. Mas a advogada está bem ali, tá, né, veja bem, comprovação de sua condição, adotante, está bem, ela não é um recém-nascido, já é um grandinho, 10 anos, 11 anos, já passou ali, né, o prazo ali de ambientação, né, já está com 2, 3 meses com ela, a criança, já está totalmente ambientada na casa, aí não, então vou querer meu espaço aí, vou passar na frente, né, não é por aí, cada caso tem que ver a condição dela, né. Os direitos acima produzidos produzirão efeitos pelo prazo de, tá? Pelo prazo de 120 dias, consoante ao artigo 392 da CLT, prazo de licença maternidade. 120 dias, prazo de licença maternidade. Também para as adotantes, tá? Suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa. Você é a única patrona da causa, você engravidou, e agora? Suspende. 30 dias, né? E aí, claro, tem que haver a notificação do cliente por escrito, né? Desde que haja a notificação por escrito para o cliente. O direito acima produzirá efeitos pelo período ou pelo prazo de 30 dias, certo? Então, a advogada que tiverem dado à luz, novamente, tem todos os direitos acima elencados, né? 120 dias, acesso à creche e suspensão de prazos, licença maternidade, e somente, claro, novamente, prazo de 30 dias, né? O direito acima produzirá efeitos pelo prazo de 30 dias, certo? Muito pertinente a sua colocação, Kaira, muito pertinente. Eu, de fato, cabe uma vamos dizer assim, crítica, né, a isso. Pode se haver até uma modificação, mas como na Lei Maria da Penha já tem, né, essas interpretações, como se sente mulher, mas a lei aqui, ela é bem clara, são gestantes, lactantes, adotantes, ponto. Ele destaca essas 3 categorias, né, vamos dizer assim, 3 nuances da mulher, são fases da vida, e a mulher tem que ter os direitos resguardados nesse período da vida, né, porque não há de se comparar, né, é muito fácil para o homem dizer, não, direitos iguais. Mas como é que direitos iguais? Calma aí, o que é igualdade? Vamos não pensar em igualdade, vamos ver equidade, dar mais a quem tem menos, oportunizar ali, incluir a mulher gestante, por exemplo, e cuidar, é uma vida que ela está ali, né, preservando, cuidando, gerando, né? Não é direitos iguais, é burrice falar isso,
direitos iguais. Não, equidade. Temos que falar em equidade, né? A mulher não é que é mais importante que o homem, não, mas é necessário e exige mais cuidado no sentido de ter ali uma equiparação salarial, né, com o sexo masculino, e um cuidado maior quando está gestante, quando está amamentando, ou até mesmo quando adotou uma criança, né? Então é necessário, sim, um cuidado, um zelo maior e direitos, né, estão aí. Então, em 2016, foi pelo Michel Temer, né, ele garantiu essas prerrogativas da advogada. Tá? Muito importante, cabe a reflexão que a Kaira fez, cabe a reflexão, né, mas a lei é clara, fala do gênero feminino, né, fala da mulher, claro que se tiver parceira também vai ter que ter as mesmas, vamos dizer assim, direitos, não são regalias, são direitos, tá? Direitos. Ok, pessoal? Vamos tirar um print? Pode abrir as câmeras ou não? Alguma dúvida ainda? Sim ou não? Olha, Kaira. Rebeca, não quer abrir a câmera, mas está a foto aí. Letícia, por favor. Ah, Rebeca, muito bem. Conseguiu assistir direitinho? Você entrou depois? Conseguiu? Certo. Rebeca, se não for pedir muito, coloca o teu celular na horizontal assim, ó, em modo rotação, tem como? Aí, modo rotação. Aí tu vem aqui, né? Olha aí, a Rebeca, os brinquedos ali estão aparecendo. Não tem problema não, não tem problema não. É só vir aqui no modo rotação. Deu para pegar aí? No celular, aqui, ó. Abaixa a tela. Aí, deve ter aqui, né? No teu celular, só faz assim que aparece aí. É só clicar numa rotaçãozinha, que aí dá para... Agradeço a compreensão das colegas. Se não der, a gente tira assim mesmo, não tem problema. Tá bom, tira assim, não tem problema não. Então, vamos lá. Assim mesmo. 1, 2, 3, sorrindo. Tá bom, vamos tirar assim mesmo. Tem que aparecer, Rebeca, agora. Rebeca. Eu não sei. Ah, tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Vamos lá, 1, 2, 3, agora. Foi. Tá lá no grupo já. Gente, até mais, agradeço a participação de vocês, obrigado pela interação, pelo engajamento, tá bom? Letícia, Thaís, Rebeca, Kaira, a Alice entrou um pouquinho e logo saiu, mas é isso mesmo, tem que participar das aulas ao vivo, às vezes eu não costumo colocar aula ao vivo porque a internet não colabora, mas vamos tentar sempre manter esses encontros síncronos, até mesmo para tirar dúvida e ter esse engajamento, tá? Então, um forte abraço, bom feriado, bom descanso, e o melhor descanso para o estudante é ler, atualizar as matérias para começar a semana, mas também descanse, assistam filmes, é importante. Não vale dispensar também a 7ª arte, mas revisem, estudem, assistam as aulas que vocês não assistiram. Hoje foi a Lei 13.363, de 2016, Direitos das Advogadas, Gestantes, Adotantes e Lactantes. Forte abraço, até a próxima.